Eu não sou dependente, eu sou codependente. Sou dependente junto com aquela pessoa que é dependente, que está próxima a mim. Como é isso, pastora? Pois bem, a codependência é algo que tem sido muito falado no nosso meio, né? Codependente é ser dependente com, né? Segundo a etimologia da palavra, né? O diretor adjunto, né? Ele é co-diretor de uma escola. É por aí. E codependente é aquele que ele não aprendeu a separar as coisas, a separar emocionalmente, a não se envolver emocionalmente a ponto de anular a própria vida e viver em função do outro. O problema do outro, a situação do outro passa a ser a dele, no sentido emocional. Não é que nós vamos abandonar as pessoas que estão à nossa volta, que têm problemas, sejam eles quais forem, né? É muito usado no sentido da drogadição, mas podemos ser codependentes em vários sentidos. Não aprendemos desde criança. A nossa educação foi disfuncional nesse sentido. Não aprendemos os limites e muito menos a impô-los, porque nem sabemos aonde eles estão. Deixamos que as pessoas invadam as nossas vidas, né? Porque elas já estão adoecidas e elas, né, precisam têm determinadas necessidades e nós acabamos suprindo-as. E ao invés de estarmos ajudando-as, pelo contrário, estamos retardando o seu despertamento. Nos envolvemos, como eu falei, emocionalmente. Isso é muito interessante, isso pode começar para muita gente, a maioria talvez começa lá na infância, numa família disfuncional, que quando criança não sabemos, não temos ainda um cérebro capaz de distinguir. Então nos sentimos responsáveis. Por exemplo, os nossos pais brigam, o relacionamento não vai bem. Na nossa cabecinha infantil, nós achamos que nós somos os responsáveis por aquilo ali. Começamos a tomar atitudes, a ter no nosso coração, no nosso ser, a impressão que a culpa é nossa, a responsabilidade para que eles se deem bem é nossa. E isso passa a nortear toda a nossa existência. Às vezes procuramos até profissões nas quais nós somos cuidadores, ao passo que nós não somos cuidadores. O grande cuidador é Deus. Mas é necessário um processo muito, talvez longo, profundo, de autoconhecimento, de termos consciência profunda da nossa história e saber que a coisa não é por aí. Eu digo para você que eu fui bem treinada nisso aí, né? Por nascer numa família disfuncional, achei que teria que consertar as coisas. E desde muito pequena eu tentei consertar a minha casa, no sentido físico, no sentido emocional, vigiar meus pais, dar conselhos a eles. E assim eu fui. Eu não era a filha mais velha. E sofria profundamente. Achava que tinha que assumir muitas coisas que não eram meu papel. E com isso eu queimei grande parte da minha infância trabalhando nesse sentido, de consertar as coisas que eu não tinha poder sobre elas. E eu sofria bastante. No entanto, eu tive depressão com menos de 5 anos. Eu fui uma criança deprimida, uma adolescente depressiva, funcionando intelectualmente muito bem, sendo boa na escola, nas coisas que fazia, sendo responsável, trabalhando, fazendo as tarefas do lar, e ainda trabalhando, sendo vendedora. Com 8 anos eu já vendia. Imagine. Aí depois veio meu irmão, né? Esse que acabou de partir, vai fazer um mês depois da manhã. Entrou na adolescência, começou, né? Aí com problema com a dependência química. E posteriormente eu achava que deveria cuidar dele. Me mudei para uma cidade, levei ele comigo, assumi tudo. Eu ia cuidar dele, eu ia libertá-lo, eu ia livrá-lo. E foi uma longa história. Uma história, olha, bem agitada. Ah, mas a gente não deve ajudar? Como eu já falei, sim.
Mas nós temos que ter uma divisão saudável. Até que ponto nós podemos ir? Porque nada muda se eu não mudar. E eu preciso viver e deixar que o outro viva. Eu preciso acreditar que o outro, o mesmo Deus que eu sirvo, ele está aí para ser o Deus daquela pessoa também. Ele ter esse encontro com o Deus dele. E aí eu passo a querer ser o Deus dele, a impedir, a proteger, uma super proteção, que na verdade é ilusória. É um segredo nisso. Nós agimos dessa maneira porque nós aprendemos assim, não cuidaram de nós. Numa família disfuncional, nós geralmente não somos cuidados como precisamos. Não recebemos as noções de limites, de equilíbrio, muito pelo contrário. Então nós só sabemos viver dessa maneira. Ser feliz, ser tranquilo, ter paz. É algo desconfortável, é algo desconhecido para muitos que estão em lares disfuncionais, lares que não funcionam, que a criança não é educada da maneira que deva ser para que tenha uma mente saudável. Isso aí atrapalha tanto um como o outro, o que é dependente e o que é codependente. Aí eu costumo brincar, né? Que o codependente até se diverte, o dependente se diverte, né? Ele se anestesia lá, tem as viagens dele, e o codependente fica só no sofrimento. É brincadeira, mas é real, porque nós não nos anestesiamos. Podemos até chegar ao ponto de termos que usar remédios, porque ficamos tão obcecados por aquela pessoa, para cuidar dela, para livrá-la. Nos colocamos, como eu disse, no lugar de deuses. E nos atrapalhamos bastante, sabe? Nossa, quando eu me lembro, né, de tudo que eu vivi, que eu passei, né? E para completar, depois eu escolhi um marido também que era usuário, que era dependente, né? Estava se tratando e tudo mais, mas... E foi debaixo de oração, de jejum. Então eu acredito que realmente, né, Deus nos permite, debaixo de oração e jejum, sim, Deus nos permite, porque Ele também tem propósito nas nossas vidas. Né? Eu sou psicanalista, eu cuido também de pessoas, olha o que eu escolhi. Também professora, né? Pastora, sempre cuidando. Sim, sempre cuidando. Mas cuidar de maneira saudável. E com meu ex-marido, eu treinei muito, fui muito treinada, sabe? E eu não salvei de situações. Eu realmente deixei que ele passasse, né? Em 4 anos entre namoro e casamento, foram 11 anos só de convivência. Porque o demais do tempo, ele estava internado. E eu tive que dar, né? O ultimato. Essa é a sua última oportunidade. Se você voltar às drogas, eu fico por aqui. E ele foi desonesto. Ele não quis, né? Obstinação, a mentira que acompanha o dependente, né? É necessário que a pessoa seja verdadeira, que a pessoa, para ela ser ajudada, realmente, ela precisa se revelar, ela precisa ser honesta em todos os sentidos. Ele tentou, eu vi que ele tentou, mas ele não concluiu a tarefa dele. Uma mentira muito forte derrubou ele. E depois, né, não teve chance. E então eu fui muito treinada, sabe? Eu escrevi até... escrevi alguns livros, não os publiquei, ou publiquei, cheguei perto de publicar, mas parei o projeto, não estava no tempo ainda. Mas é um grande aprendizado. E Deus fala para nós, né? Que nós precisamos, muitas vezes, entregar incondicionalmente as pessoas que têm essas compulsões aos cuidados dele. É preciso que essa pessoa descubra que ela tem esse encontro com Deus. E nós, no exercício da codependência, nós impedimos que essa pessoa tenha esse encontro com Deus. É preciso deixar que ela passe. É difícil, tá?
o desligamento emocional. Não é amputação da pessoa. Amputar é cortar um membro e jogar fora. Não, não é jogar fora. Mas é viver e deixar viver. Eu fiz terapia? Fiz muitas terapias em cima disso aí, né? E consegui, fui ajudada, é claro, e tive mais esse aprendizado sobre a codependência. E Deus está me falando o tempo todo, quando eu vou pregar, fale sobre a codependência. Já falei outras vezes, e ainda vou falar em outro vídeo, porque aqui foi só uma pincelada, né? E vamos terminar, né? Aqui em 1 Coríntios 16, 13, que fala assim: estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens de coragem, sejam fortes, e tudo quanto fizerem, façam com amor. O amor é o ingrediente que não pode faltar. Ele tem que estar ali, sabe? Com outra pessoa muito próxima de mim, eu tenho muitas experiências nesse sentido. Nossa Deus, neta de dependente químico, casado com dependente químico, mãe, irmã, e por aí afora. Então ter amor, amá-los ao ponto de deixá-los aprenderem com determinadas experiências, não viver resgatando-os, porque Deus deu o livre-arbítrio. Quem somos nós para tirá-lo das pessoas? Estaremos errando, meu amado e minha amada. Até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo ministre os nossos corações e nos ajude. Existem terapias anônimas, online, gratuitas. Só você digitar lá, Codependentes Anônimos, vai pro Google e você vai ser ajudado. Como existem também profissionais que você vai pagar, mas se você não tiver condição, tem muita coisa por aí. Deus já preparou muita gente para ajudar muita gente. Graças a Deus por isso. Que o Espírito Santo, mais uma vez eu peço, ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Nesse momento você tem situação dentro da sua casa, não só com relação à dependência química, mas as pessoas têm outras compulsões com jogos, com relação à sexualidade, com relação a comer demais, com relação a tantas coisas, são tantas compulsões, são tantos vias de escape para escapar da dor, sabe? É a tendência do ser humano o tempo todo fugir da dor e ter prazer. E aí até os remédios receitados, porque tem um limite. Remédio é bengala para algumas pessoas, é claro, eu não estou aqui generalizando, nós nunca podemos generalizar, nós não somos os donos da verdade, mas em sua grande maioria, né? Os remédios, eles são paliativos, até que nós consigamos, porque nós temos também uma dinâmica neuroquímica que muitas vezes precisa do remédio para que haja equilíbrio, para que não entremos num caminho mais perigoso ainda, porque há um desequilíbrio hormonal, né? De química, de neurotransmissores, a parte aí da neurociência, que eu sou apaixonada, mas que eu preciso estudar mais ainda. E tem muita coisa também, né? Na rede que a gente pode aprender, com muita gente boa. Querido, amado irmão, amigo, amiga, muito obrigada por você acessar o vídeo. Não deixe de curtir, de compartilhar. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos orar? Deus Santo, querido, justo, fiel, amado das nossas almas, e aquele que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Ser conosco com essa reflexão, com essa pregação, Senhor, que vai ser liberada na rede, que possa alcançar pessoas que necessitam, ó Deus. Esse é o meu papel aqui, o papel que o Senhor me dá, né? De ser canal, Deus. Mas sem ter o Espírito Santo atuando, eu nada posso. Posso junto contigo? E sem ti eu não quero ir, não quero fazer nada, Deus. Só com o teu amém, com a tua aprovação. Eu sou dependente tua, Deus. E quero ser totalmente dependente. Não quero, do Senhor não quero ser só codependente, eu quero ser totalmente dependente, submetida. Isso é com todos nós, ó Deus. Ilumine, liberte, Deus. Traga a solução, Deus, para quem está na procura. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Aleluia, esse Deus maravilhoso que não nos deixa só.